Então, agora sim, no ambiente do Celso, no Zoom, estão prontos para voo de cruzeiro. Então tá, então estamos chegando. Beleza. Então, aqui é o nosso ambiente, é um ambiente que eu acho que vocês já estão acostumados, assim como eu. E sem muitas delongas. Vamos lá. Então, aqui é o nosso ambiente, o Zoom. Sempre vou começar com ele, né? Então, a partir de agora, a gente vai falar das equações diferenciais. Né? As equações diferenciais, elas estão presentes na engenharia, né? Quando a gente quer simular alguma coisa, quando vocês vão simular algo, e essa palavra eu vou usar bastante aqui. Ah, professor, mas você usava essa palavra em cálculo numérico. Sim, aqui a gente vai usar até mais. Então, quando a gente quer simular alguma coisa, você usa um simulador, você está resolvendo uma equação diferencial. Tá? Então, a gente vai, aqui nessa disciplina, tratar desse ente matemático chamado equação diferencial. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa foto, nessa imagem aqui, o cara que fez essa simulação, né, para simular, certamente, acho que ele está simulando uma transferência de calor, um fluido, tal. Né? Ele teve um monte de equações diferenciais que ele teve que tratar ao mesmo tempo. Tá? E a solução desse problema certamente foi numérica, mas o conhecimento de equações diferenciais foi importantíssimo. Bom, então na primeira aula e na segunda aula, né, nós vamos tratar, vamos dizer assim, do vocabulário. Né? Vamos tratar do ferramental básico, daquilo que vai ir até o final do semestre, tá? Que é entendimento geral, é um vocabulário, não dá para dizer. Né? E a primeira coisa que nós temos que saber da matéria é o que é uma equação diferencial. Né? E para começar, né, perguntando o que é uma equação diferencial, eu pergunto o que é uma equação. O que é uma equação? Né? O que é uma equação diferencial, a gente tem que saber o que é uma equação. Né? Aí eu fui lá no Google e perguntei para o Google, Google, o que é equação? E ele me deu duas respostas. Né? Igualdade. Toda equação tem uma igualdade, certo? Igualdade entre duas expressões matemáticas, né? Que se verifica para determinados valores das variáveis. Então, aqui nós temos palavrinhas mágicas. Né? Quais são as palavrinhas mágicas de qualquer equação? E isso vale para a equação diferencial. Uma igualdade. O que mais? Essa igualdade, ela se verifica. Ou seja, em um determinado momento ela é verdadeira, ou seja, ela vai ser verdade, certo? Para determinados valores. Ou seja, ela se verifica para determinados valores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, x mais 9
igual a 2. Pergunta que eu estou fazendo. Qual é o valor de x, que somado com 9 dá 2? Muito simples, né? O x é igual a menos 7. Por quê? Menos 7 mais 9 dá 2. Né? Então, essa aqui é uma equação, né? Porque ela tem uma igualdade entre, né, expressões matemáticas. X mais 9 é uma expressão matemática. 2 é uma expressão matemática. Tá? Então, eu tenho uma igualdade e para um determinado valor, né, essa igualdade é verdadeira. Então, para x igual a menos 7, então, se eu botar aqui menos 7 mais 9 igual a 2, menos 7 mais 9 é 2, isso é igual a 2. Ou seja, então, para menos 7 igual, para x igual a menos 7, a igualdade é verdadeira. E só para x igual a menos 7, a igualdade é verdadeira. Certo? Bom, aí o que ele fala na segunda definição? Redução de uma questão, um problema intrincado, a ponto simples e claro, para facilitar a obtenção da solução. Olha só que bonita essa definição. Quando eu vi essa definição, eu assim, gente, o cara falou tudo. Né? E aí você diz, mas o que ele falou de tão... Deixou o professor, né, assim, ó, ele está reduzindo um problema. Eu vou pegar um problema e vou reduzir ele. Né? O problema é intrincado. Ou seja, é um problema que está precisando de uma solução. Né? A ponto simples e claro. Você vai pegar um problema, você quer saber a solução, e vai escrever ele simples e claro, que vai facilitar a solução. Olha só que bonita essa expressão, gente. Isso aqui é a definição mais perfeita. Tá? Claro, está faltando dizer que é uma igualdade, tem uma igualdade, tem um valor que vai verificar a igualdade, ou seja, vai ter um valor que vai fazer a igualdade ser verdadeira. Bom, então, essa aqui é a definição clássica de equação. Tá? Então, aqui eu falo, né? Só que eu pego o x mais 7, né? Isso que eu já falei. Tá? E na questão 2, né? Essa definição eu achei ela importante porque toda equação é uma pergunta. É uma pergunta feita, escrita de forma matemática. Tá? Eu postei lá para vocês no fórum a dedução da fórmula de Bhaskara, né? Da fórmula de resolução da equação de segundo grau. Quando se estudavam esses problemas de quadratura, que o nosso amiguinho Bhaskara estudou lá, né? Ele é do século VI, século VIII, por aí. Naquela época, vocês acham que ele tinha em mente, né, que ele tinha que isso aqui, né, ele tinha isso aqui, ele sabia dessa existência disso aqui, né? Claro que ele não tinha noção nenhuma disso aqui. Mas como ele chegou àquela fórmula? Ele não chegou àquela fórmula. Aí alguém vai dizer assim, mas como se... Não, ele não chegou àquela fórmula. Né? O que acontece? Ele chegou aonde? Ele chegou vamos dizer assim, no problema. Ele descreveu, ele escreveu o problema. Ele escreveu essa equação no papel, numa frase. Então, o que é esse simbolismo? O A, X, B,
o ax ao quadrado, né? Esse simbolismo, né? O ax ao quadrado mais bx, esse simbolismo aqui, né? Ele está o quê? Sintetizando, né? Ele está sintetizando, ele está reduzindo uma questão, certo? Então, eu estou reduzindo a questão, eu estou sintetizando a questão numa expressão algébrica. Tá? Então, quando eu digo que a equação é uma pergunta, né, eu estou me referindo ao seguinte: quando eu tenho, por exemplo, essa equação, x mais 5 é igual a 7. Qual é a pergunta dessa equação? Qual o número real que, somado com 5, resulta em 7? No tempo do Bhaskara, as equações eram escritas dessa forma. Não era assim, ó, x mais 5 igual a 7. Não. Isso aqui é 300 anos para cá. Tá? Antes não é. Qual é o número real que, somado com 5, resulta em 7? E aí? Tá? Então, você vê, eu peguei o problema e reduzi ele a uma expressão, a uma equação. Tá? Então, equação é uma pergunta. Tá? O que se pergunta? Se pergunta a incógnita. Tá? E aí aqui tem, às vezes eu vou falar incógnita, às vezes eu vou falar variável. Tem uma diferença. Incógnita é algo fixo. Somente o 2 satisfaz essa equação. É incógnita. O x é incógnito. Ah, o que é variável? Variável que varia, né, gente? Variável que varia. Quando eu tenho, né, uma função, aí eu tenho uma variável. Né? Então, variável é variável. Incógnito, né? Incógnito é a resposta da equação. Então, isso vai aparecer bastante agora nas equações diferenciais. Né? A incógnita é a resposta da equação, é a solução de uma equação. Tá? Bom, aqui, facilita a solução. Ele diz ali que facilita a solução. Escrever uma equação nesse formato facilita a solução. Por que ela facilita a solução? Vamos ver o seguinte. Quando eu escrevi nesse formato, eu sei que aqui eu tenho uma soma. Qual a operação inversa da soma? A subtração. Então, se resolve uma equação diferencial, né, como? Usando a operação inversa. Então, se aqui eu tenho uma soma, para resolver uma equação, qualquer equação, eu vou usar a operação inversa. Então, soma, uma subtração. Então, ó, o inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da raiz quadrada é a potência. O inverso da derivada é a integral. Tá? Então, aquilo que eu falava em termos de nomenclatura geral das equações. Né? Então, o que é desconhecido? A pergunta do meu problema tem esse nome, incógnita. É algo incógnito, algo que queremos descobrir. É algo que vai solucionar o problema. Muitas vezes vai ser chamado de solução. Certo? O que pode ser a solução? O que pode ser uma incógnita? Pode ser um número? Pode. Pode ser vários números? Pode. Pode ser infinitos números. Tá? Podem ser infinitos números. Então, acho que a gente pode entrar. Não? Podem ser infinitos números. E pode ser uma expressão. Ou seja, pode ser uma expressão algébrica, pode ser uma função. Pode ser a nossa
solução. Tá? Então, aqui ele fala então, que a solução ela pode ser obtida aplicando operações inversas, que envolvem a incógnita. Né? Ou seja, a incógnita está em volta de operações. Então, para isolar a incógnita, eu vou aplicar operações inversas. Essa é a lógica para qualquer equação. Se vocês olharem no repertório de vocês, desde, sei lá, devem resolver a equação sexta série, né, sétimo ano, desde lá para cá, né, toda vez que se resolve a equação, você faz isso. Você usa a operação inversa para isolar a incógnita e assim obter a solução. Lembrando que a solução é quem torna a equação verdadeira. Pois bem, vimos, falamos, retomamos, recordamos que é uma equação. Mas o que é uma equação diferencial? Aí alguém vai dizer, é uma equação diferente, por isso que ela é diferencial. A palavra diferencial está relacionado à derivação. Né? Está relacionado a uma derivada. Né? Então, o termo diferencial está relacionado à derivação de uma função. Então, são equações que envolvem derivadas. É isso que é uma equação diferencial. Qual é a incógnita de uma equação diferencial? A incógnita de uma equação diferencial é uma função. Certo? Então, equação diferencial, a incógnita é uma função. Eu não vou descobrir um número. Não vou chegar lá e dizer assim, x igual a 4. Não. A incógnita, a resposta de uma equação diferencial é uma função. Tá? Ou seja, a resposta vai ser uma expressão. Então, a minha incógnita, ela está em volta de uma derivada. Então, uma equação diferencial é uma equação onde a incógnita ela é dominada por uma derivada e a resposta dessa equação é uma função. Então, uma equação diferencial, uma equação é diferencial se a incógnita está envolvida em uma operação de derivação. Acabei de falar disso. Tá? E a derivação, né, ela sempre vai ser, isso aqui é uma redundância, né, essa frase, mas a derivação, né, ela vai estar em relação à variável independente da função. E aqui nós temos que comentar, né, algumas coisas. Fazer uma retrospectiva da nossa vida. Quando eu tenho uma função, por exemplo, y igual a f de x. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o valor y depende de x. Ou seja, esse f é função. Y é uma função de x. Esse f é uma generalização para uma expressão. Por exemplo, pode ser y igual a x ao quadrado menos 1. Quem é o f? O f é x ao quadrado menos 1. Posso ter y igual a raiz de x. Tá? Só fazer uma coisa aqui. O y é igual a raiz de x. Ou seja, quem é meu f? Meu f é a raiz de x. Então, o f ele é a generalização, né, de uma função. Pode ser qualquer coisa. Pode ser y igual a raiz de x sobre seno de x sobre 4. Tá? Então,
a gente pode ver que o y, né, ele é um valor que depende de x. O x é um valor livre. Então, esse valor livre é chamado de variável independente. O y, por ser um valor preso, né, ele está preso ao x, é chamado de variável dependente. Então, essa nomenclatura, eu vou usar ela bastante. Tá? E vocês vão ir se acostumando com isso. Tá? Bom, então vamos pegar um exemplo de uma equação diferencial. Vamos apresentar essa equação, uma equação diferencial. Que, né, para quem está recordado, quando eu começo a falar de integral lá no cálculo 2, eu jogo esse problema. Né? Diz o seguinte: determine a função no qual, em cada ponto do seu gráfico, a declividade da reta tangente é 2x. Larguei um problema. Eu tenho uma função. Né? O que o problema quer saber? Então, a pergunta do problema. Ele quer, então, vamos trabalhar a incógnita. E a minha incógnita? Incógnita é uma função f de x. Quem é essa função aqui? Ela é uma função, né? Qual é a característica dessa função? A característica dessa função é que a derivada dessa função é 2x. Né? Como é que eu sei que a derivada é 2x? Está dito aqui, ó, que, né? Então, a minha incógnita é f de x. É o que ele está perguntando. Então, determine uma função. Tá? Essa função, cada ponto do gráfico tem declividade da reta tangente. Aí entra a palavra mágica, né? Declividade da reta tangente. Declividade da reta tangente é a nossa boa e velha derivada. A derivada da f em relação à sua variável independente, o x. Em cada ponto, a derivada dessa função é 2x. Então, qual é a pergunta? Ele está perguntando o quê? Qual a função? Na qual sua derivada é 2x. É isso que ele está perguntando. É uma outra forma de escrever o problema. É uma outra forma de ler essa equação. Então, essa equação é similar a essa pergunta. Ou seja, é a mesma coisa. Toda equação é uma pergunta. Então, essa equação aqui é similar a essa pergunta. E essa equação aqui, ela é similar ao meu problema. Ou seja, o meu problema, eu posso transcrever ele nessa equação. E agora, como eu vou resolver esse problema? Tem que integrar, senhor? 2x? Exatamente. Então, eu não estou dormindo, senhor, viu? Eu estou vendo, Mauro. Uhum. Então, o que o professor fez lá em cálculo 2? Ele desenhou assim, ó. Eu tenho uma F, né? E eu tenho uma F-zona. Né? Então, o professor disse assim, se eu vou dar F para F-zona, essa F-zona é a derivada. Derivando, como é que eu volto? Como é que eu saio da derivada e volto para a origem? Eu volto integrando. Então, eu saio da Fzinha, e vou para a Fzona, que é a derivada. Eu vou derivando. Então, para sair da derivada e voltar para a origem, eu tenho que voltar integrando. É o que está acontecendo aqui. Minha pergunta é a F.
Então, eu tenho a f. A f vai ser quem? Vai ser a integral de 2x. 2x. Então, a equação diferencial, ela está fazendo esse caminho aqui. A solução da equação diferencial é esse caminho de baixo. Tá? A solução da equação diferencial é esse caminho de baixo. Certo? Então, esse é um problema bem simples. A gente resolveu isso lá no cálculo 2. Vamos resolver agora aqui. Deixa eu ver uma coisa. Dá para fazer aqui embaixo. Então, como é que eu faço a integral? Então, f é igual a quanto? Bom, o 2, ele é uma constante, né? Vamos fazer passo a passo. 2 é uma constante. Então, ele pode sair para fora da integral. Então, se o 2 pode sair para fora, vai ficar só x dx. Tá? Só uma coisa. Onde é que eu estou? Aqui. Tá. Então, ele pode ser isso aqui. Então, eu vou apagar o quadro. Geralmente, o que eu escrevo aqui, ele já está no PowerPoint, tá? Mas se quiserem printar, né? Vou fazer aqui. Se quiserem printar, né? Quando a gente tinha aula presencial, vocês iam lá para frente tirar foto. Então, tirem a foto. Tá? Tá. Aqui vai aparecer todo... Eu vou apagar para mostrar tudo que tem aqui por baixo. Vou apagar o quadro. Caramba. Então, aqui eu começo falando, né, na resolução que eu já tinha preparado, que o x é variável independente, tarará, tarará. Tá. Então, nós estávamos resolvendo, tá, o quê? df dx igual a 2x. Vimos que a f vai ser a integral de 2x dx. E que essa integral é a mesma coisa que 2x, x dx. Como é que eu resolvo essa integral aqui? Como é que eu resolvo essa integral? Bom, essa integral aqui é a mais simples do mundo, né? Ela é uma integral de U na P. Então, vai ficar meu 1 aqui, meu U, o meu P é 1, né? Então, vai ficar 2 sobre 2. Mais o C. Tem que aparecer o mais C. O mais C, aqui nas equações diferenciais, nessa disciplina, ele é bem importante. Simplifica. Simplifica. 2x² mais C. Então, vamos falar da nossa solução geral. A solução geral do problema é f de x igual a x² mais c. Então, isso aqui é a solução geral do nosso problema. Tá? Essa solução geral aqui, por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome geral por causa da constante de integração. Por que ela leva esse nome? Né? Porque se eu fizer, vamos fazer o teste, né? Se eu tenho a derivada se eu pego a derivada da minha solução, vou calcular a derivada da solução, essa derivada dessa solução tem que ser 2x. Então, a derivada de x² é 2x. A derivada de c é 0. Ou seja, é uma constante de integração, né? E isso igual a 2x. Então, 2x mais 0 é 2x. Ou seja, a resposta
que nós obtivemos aqui, realmente ela é solução da nossa equação diferencial. E ela é uma solução geral por causa da constante de integração. Certo? Então, quando eu pego a minha solução e volto na equação diferencial, ela torna a minha equação, a minha igualdade verdadeira. Ou seja, a gente vê que tudo aquilo que eu falava sobre as condições gerais de uma equação são satisfeitas aqui. Então, né, a nossa df dx igual a 2x é uma equação diferencial. Simples, vocês já resolveram isso lá em cálculo 2, né? Ou até antes, em cálculo 1, dá para falar disso, né? Mas, então, agora a gente retoma, né? Começamos a falar das nossas equações diferenciais por aqui. Tá? Então, vou apagar o 4. Então, printem. Quem disse que eu não tenho 4? Apesar de eu preferir um quadro, né? Qual era a sala mesmo? Era 104, 107. Nem lembro mais o número da sala. Primeira sala grande lá de cima. Tinha um ar-condicionado que incomodava. Então, aqui a resolução passo a passo, né? Passo a passo, tarará. Então, se é uma constante de integração, a verificação. Preciso falar de verificar? Preciso sempre fazer a verificação? Não, né, gente? Mas eu faço a verificação aqui com vocês, porque a gente está começando, eu tenho que convencer vocês de que o que a gente está fazendo dá certo, mas eu não vou fazer sempre a verificação, mas vocês podem fazer para saber se as coisas que vocês estão fazendo estão dando certo. Né? Ela é uma solução geral por causa do C. Né? Então, para qualquer C, vocês pensam num número, sei lá, um número de 1 milhão de dígitos, né? Ele vai satisfazer essa equação diferencial. Né? O C é uma constante, a derivada da constante é zero. E aí nós temos o quê? A representação gráfica do nosso problema, da solução. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico da solução. Vamos olhar aqui. Então, eu tenho a minha solução é y² mais c. Esse c pode ser qualquer valor. Eu sorteei, botei num saco plástico os números e sorteei aleatório. Aí saiu -2, -1, 0, 1 e 2. Pode ser o número de matrícula de vocês. E coloquei ali. Então, o que acontece? E aí eu plotei. Onde é que eu fiz esse gráfico? Onde é que foi feito o gráfico? Vocês podem fazer isso também. GeoGebra. Lembram lá? Lá em cálculo 2 a gente falava dele. Então, eu fui plotando, né? Então, aqui está o x² menos 2. Aqui está o x² menos 1, x² mais 1, x² mais 2. Qualquer uma dessas parábolas, né, vai ter derivada igual a 2x. Qualquer uma dessas parábolas vai ter derivada igual a 2x. E qualquer uma dessas parábolas é solução dessa equação diferencial. Qualquer uma dessas parábolas. Ou melhor, qualquer uma das parábolas dessa família. Eu não estou dizendo que qualquer parábola é solução dessa equação diferencial. Estou dizendo que qualquer parábola dessa família
é a solução da equação diferencial. E quando eu falo em família, eu tenho que olhar para o DNA da família, né? O DNA da família é o x ao quadrado. Opa, é o x ao quadrado, né? Tá aqui. Y igual a x ao quadrado. E aí nós vamos contando a família pelo C, né? Menos 2, menos 1, mais 2, mais 5, enfim. E aí, então, eu ploto todo mundo e me forma esse acumulado de curvas. Durante o semestre, eu vou repetir esse gráfico várias vezes. Não esse, né? Mas essa metodologia, esses conceitos aqui, eu vou fazer eles várias vezes. Tá? Mas o que eu quero reforçar aqui hoje? Quando eu falo em solução geral, né? Isso é uma nomenclatura importante. Quando eu tenho solução geral, eu tenho uma família. Né? Tem uma família de curvas ou funções. Então, o que nós vemos aqui. E essa família, ela decorre de quem? Da constante de integração, do C. Então, o C ele é importante porque ele, então, cria essa família de curvas. Certo? Então, aqui, a nossa nomenclatura básica. Bom, então, 3 minutos para o professor encerrar. Por isso que o Zoom é bom. O Zoom é bom porque o Zoom diz para o professor que ele tem que tomar uma aguinha. Então, estamos encerrando a nossa segunda live. Essa live, assim que encerrar, eu vou salvar e postar no YouTube. E aí, depois, eu vou postar o link no Moodle. Então, não precisa se preocupar se perder alguma coisa, se não deu tempo de printar. Porque isso vai para o Google daqui a pouquinho, para o Moodle daqui a pouquinho. Isso vai ser em todas as lives, né? Quem já foi meu aluno né, sabe como é, mas quem não, porventura não me conhece, né, sabe que eu vou postar depois isso no Moodle tranquilamente, certo? Nesses 20 minutinhos que nós temos agora para tomar uma aguinha, né? Nós temos um exercício. Mesmo exercício aqui para vocês agora, certo? Então, tentem resolver esse exercício às 21h20. Nós retornamos na terceira live da noite, certo? Então, esse é o exercício de vocês. Tá lá no Moodle, esse PowerPoint não está completo. Depois eu salvo o PowerPoint completo para vocês, tá? E então vocês podem brincar nesses 20 minutos com aquela equação diferencial, certo? Então, até daqui a pouquinho, 21h20. Beleza. Falou. Falou, professor. Falou.